Eu queria então começar hoje uma nova série. E a série é baseada exatamente na campanha, no projeto que nós estamos começando essa semana. Nós estamos, e esse projeto se chama Ponte. E por que ele se chama Pontes? Porque nós fomos chamados, e isso faz parte inclusive da visão da nossa igreja. Nós somos uma igreja que existe para construir pontes. Nós precisamos construir pontes para que pessoas conectem-se ao seu propósito. Esse é o grande chamado. Quando Jesus fala para nós irmos por toda a terra, é para que nós possamos construir pontes. Construir pontes é você superar obstáculos e levar aquelas pessoas a encontrarem o seu destino. E é isso que nós vamos falar um pouquinho ao longo deste mês de outubro, com você, igreja, com cada um dos que estão aqui. Nós vamos falar isso nas células e vamos falar disso no Grupo Pontes também, tá bom? E só para te dar uma contextualizada, eu já falei isso outras vezes, mas para quem não participou, não estava aqui em 2019, não participou do Projeto Pontes, o Projeto Pontes surgiu em 2019 de uma estratégia que o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos alcançar as pessoas de uma forma o menos religiosa possível, né? Sabe aqueles crentes chato, né? Desculpa, mas eu me lembro que na minha infância crescia vendo aqueles, às vezes, testemunhos de Jeová, né? Batendo na porta de casa, né? Querendo ali falar. Ou não precisa ser só esses, não. Tem crente mesmo, que às vezes a gente é chato, que quer enfiar a goela abaixo a Bíblia na vida daqueles que não estão abertos e preparados muitas vezes para receber. Então nós entendemos que nós não queríamos levar uma mensagem a partir de nós, mas nós queríamos levar uma mensagem a partir dos questionamentos, das necessidades, da luta de cada uma das pessoas que nos cercam. E a estratégia que Deus me deu foi de nós pegarmos algo que seja secular, que não seja o ponto de catalisação, o esqueleto central desse projeto é baseado em algo que é um estudo científico de um psicólogo que viveu na década de 50, chamado Abraham Maslow, que desenvolveu uma teoria que ficou muito conhecida, um diagrama que ficou conhecido como pirâmide de Maslow. Se você fez faculdade, principalmente na área de humanas, com certeza você deve ter estudado sobre Maslow. Se você estudou, às vezes no colégio também, alguns estudaram sobre a pirâmide de Maslow. E ela é uma ferramenta utilizada até os dias de hoje, você sabia? Então, por exemplo, alguém da área de publicidade, ele vai lançar um produto. E qual é o público-alvo para qual esse produto se destina? Para o público ali da classe entre B e A, tal, ali qual é o perfil deles, quais são as necessidades dessas pessoas? E toda a campanha publicitária é baseada o quê? Nas necessidades daquela pessoa. E é isso que nós procuramos fazer com o Projeto Pontes, né? Então, a partir das necessidades, e Abraham Maslow fala sobre 5 necessidades básicas, 5 níveis de necessidades que o ser humano tem. A primeira nível, a base da pirâmide de Maslow, fala sobre as necessidades fisiológicas. Ele fala que a necessidade mais primária que um ser humano tem é de beber, de comer, de conseguir ter aonde dormir. Essas são as necessidades mais básicas de um ser humano. Não adianta você ir falar para uma pessoa que está passando fome. Você vai falar: olha, qual é a tua crise existencial? Você sabe qual é o propósito da tua vida? Ele falou: o propósito da minha vida é comer, eu estou com fome. Porque a pessoa que está com fome, a necessidade dela é essa. Agora, quando você tem a tua fome suprida, quando você tem o que comer, você tem onde morar, você está abrigado e tal,
essa necessidade está suprida, mas aí surgem outras necessidades. E Abraham Maslow vai falar sobre essa segunda necessidade, que por sinal é a necessidade que nós vamos começar a tratar essa semana, que é a necessidade do ser humano de ter segurança e ter paz. Essa, segundo Maslow, é a segunda camada de necessidade do ser humano. Depois que o ser humano tem a necessidade de segurança, pelo menos teoricamente suprido, ele é tomado de uma terceira necessidade, que é a necessidade de sentir que você tem valor, que você é valorizado, né, por quem você é, pelo que você faz. Então, o sentido de estima, de autoestima. Depois, Maslow fala sobre o último nível, que é o nível de propósito, de autorrealização. Então, ele diz que quando as pessoas têm todas essas áreas preenchidas, o último nível de satisfação para que a pessoa se sinta plena é o senso de realização. Puxa vida, eu vivi a vida, olha, realmente eu cumpri o propósito, eu me sinto uma pessoa realizada. Esse seria o último nível que Maslow coloca na sua teoria, mas que o próprio Maslow e seguidores de Maslow foram descobrir, através de estudos, que o ser humano, mesmo quando ele atingia esse ponto culminante da pirâmide, faltava ainda algo para esse ser humano, o que ele chamado de transcendência, que é o quinto estudo que nós vamos trabalhar nessa série. Transcendência é aquilo que falta para o ser humano ser completo. Isso que nós estamos chamando de transcendência nada mais é do que fé. Não dá para um ser humano se sentir completo sem a presença de Deus na vida dele. Ele pode ter tudo, ele pode ter dinheiro, ele pode ter comida, bebida, honra, respeito, fama, tudo. Se ele não tiver Deus, ele vai ter um vazio dentro da vida dele, que nada vai satisfazê-lo. Tá? Então, essa é a estrutura central do projeto Pontes, e a partir daí nós vamos levar isso nas casas. Então, o nosso objetivo é chegar nas famílias e perguntar, por exemplo, nós vamos falar sobre segurança, e eu vou começar, inclusive, fazendo com vocês aquilo que a gente vai fazer, mais ou menos num grupo Pontes, né? O que é que te causa insegurança? Pode falar. O que te causa insegurança? Oi? Escuro. Escuro te dá medo. O que te causa insegurança? Falta de dinheiro. Saber se amanhã vou ter dinheiro. Será que eu vou ter dinheiro para honrar meus compromissos? Será que eu vou ter dinheiro quando eu me aposentar para viver uma velhice sem precisar trabalhar, que nem eu trabalho hoje? O dinheiro é uma coisa que nos gera insegurança, né? A falta do dinheiro. Ou a perspectiva da falta de. Que mais? Hã? PT? Política é algo que nos dá insegurança. Tanto se você é de esquerda, se você é de direita, você vai ter insegurança se um dos correntes estiverem no poder. Ontem eu estava lendo uma matéria, saiu acho que na CNN, se não me engano. Eles fizeram uma pesquisa no Brasil, esta semana, aonde, se não me engano, 45% dos brasileiros entrevistados manifestaram o desejo de, se pudessem, mudavam do país, por questões políticas, por não concordar, por não concordar com a forma de governo, etc. 45%, se tivesse condições, sairiam do Brasil. E a gente vê um êxodo. Então as pessoas às vezes querem isso. Que mais que causa insegurança em nós? Inveja causa segurança? Hã? Insegurança, a inveja causa insegurança? Também, pode ser. De repente a gente fica inseguro, parece que o pessoal está com um olho gordo, né? Em cima de tudo que você faz, que tudo que você conquista, né? Que mais que gera insegurança? Saúde. Saber
Como que será que vai estar a minha saúde daqui a 10 anos, a 20 anos, ou na próxima vida? Ou de repente eu recebi um diagnóstico, como é que será que vai ser o transcorrer desse diagnóstico? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, às vezes nós temos uma irmã na igreja que ela recebeu um diagnóstico que ela pode ficar cega a qualquer momento. A qualquer momento ela pode ficar. Você já pensou você viver com isso, com essa insegurança, com esse medo na sua vida? Eu estou citando aqui, gente, alguns medos, mas se a gente abrisse aqui para mais tempo, teriam muitos medos que a gente tem. Medo do futuro, nós temos jovens aqui, puxa, medo de se eu vou arrumar emprego depois que eu fizer a faculdade, se eu vou conseguir trabalhar ou não na área que eu gosto, etc, etc, se eu vou conseguir arrumar um marido, uma esposa, se eu vou conseguir constituir uma família. Outros têm medo de constituir família e não dá conta daquilo e se torna um momento de insegurança. Então, quando a gente fala de segurança e insegurança, é algo que permeia todo o ser humano. Então, nosso grupo Pontes vai começar com um bate-papo mais ou menos assim, cada um falando um pouco daquilo que lhe causa insegurança. E aí, quando a gente fala sobre isso, deixa eu agora abrir o esboço aqui, que eu terminei minha introdução. Quando a gente fala em segurança, o ser humano, amados, ele não foi criado por Deus para viver inseguro. Semana passada eu falei que Deus não nos criou para as nossas palavras serem de destruição. Que Deus criou a nossa boca para proferir palavras que edificam e que dão vida. Por que a gente sabe disso? Porque quando a gente vai para Gênesis, você vê que as palavras em Gênesis eram para produzir vida, né? Depois do pecado, em Gênesis 3, começa a deturpação da nossa fala e as palavras começaram a trazer morte, peso, ferir a vida de outros, né? Se você não escutou a pregação da semana passada, vai lá no Spotify, nós temos um canal no Spotify legal que tem todas as pregações da Edificando lá. Você vai no canal do YouTube, tá? Você vai para casa, põe o fone de ouvido, vai fazer para academia, põe lá e vai ouvindo, tá bom? Mas eu queria pegar esse tema e esse assunto de segurança e voltar com ele também lá para Gênesis. Aonde que o homem se tornou alguém inseguro? Quando eu falo homem, estou falando do gênero humano. O ser humano, homem e mulher, se tornaram com medo e inseguros. Porque Deus não criou o homem para ser inseguro. Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Quando você tem relacionamento com ele, foi falado aqui, você não tem insegurança. Você tinha um Deus que estava todo momento ali no jardim, em comunhão, e o homem com comunhão com Deus, você não tinha que ter medo de nada. Mas em Gênesis 3 acontece algo e quebra esse relacionamento, e quebra essa harmonia que havia. Esse ser humano que foi criado para não sentir medo, para não sentir insegurança. Olha o que acontece. Espera um pouquinho. Não está o versículo aí, pensei que estava. É interessante. Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 10, diz assim: Deus, depois que Adão peca, cai no pecado, Deus aparece para Adão e pergunta para ele: Adão, onde você está? Onde você estava? Por que você estava escondido? E a resposta de Adão é muito interessante. Ele diz assim: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. A primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia, ela aparece aqui em Gênesis 3. Logo depois, a primeira coisa que acontece depois que o homem peca, que ele quebra a comunhão dele com Deus. Sabe o que entra no coração do homem? Medo. Por isso que a Bíblia depois vai falar no Novo Testamento, e aí a gente vai falar, depois eu vou falar um pouco, mas já vou adiantar, a obra redentora de Jesus Cristo. Jesus vem para devolver ao homem a sua condição original que ele tinha no Éden.
Quando Jesus vem, Ele vem para que o caminho para Deus seja restabelecido e para que a condição do ser humano seja restabelecida que tinha lá no Éden. Por isso que a Bíblia vai falar no Novo Testamento que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Porque quando você está imerso no amor de Deus, você não consegue mais sentir medo. Quando você sente que você está na presença do Pai, quando você sente que você está na presença, que você é acolhido, amado por um Pai que te protege, que cuida de você, você não tem mais medo. Uau, você pode dar uma salva de palmas por isso? Uau! Você já viu? Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando, gente. Quando você tem um filho pequeno, ele está com o pai, ele não tem medo de nada. Ele fala assim: meu pai me protege, se aparecer alguém, meu pai cuida de mim. Eu me lembro das minhas filhas, eram pequenas, eu ensinava elas a nadar, eu entrava na piscina, e se eu estivesse na piscina, elas não tinham medo, elas pulavam na piscina. Por quê? Porque a presença do Pai traz segurança. Sabe por que a gente é inseguro na maioria das vezes? Porque a gente não tem a comunhão que nós precisamos ter com o Pai. A gente não tem comunhão com esse Deus da forma como nós deveríamos ter. Por isso que nós somos tomados pela insegurança. Acho que um dos maiores exemplos de insegurança que nós passamos recentemente foi na pandemia, né? Eu queria ler para vocês um artigo de um professor da USP, autor de livros. Ele é um médico, Dr. Dante Serra. Ele escreveu esse artigo para o portal UOL em maio de 2020, tá? A pandemia começou ali aqui no Brasil em março de 2020. Então nós estamos falando março, abril, maio. 2 meses depois, 3 meses depois que começou a pandemia, ele escreve esse artigo. Estava no auge ali, no fervo, né, dos acontecimentos. Olha o que ele escreve. E veja se não é esse realmente o sentimento que permeava o coração de grande maioria de nós aqui naquela época. Não é preciso dizer que o momento que o mundo se encontra gera em todos a percepção de fragilidade e de insegurança. A pandemia mostrou quão frágeis nós somos, o quão suscetíveis nós somos. Nós podemos estar aqui hoje, amanhã podíamos estar numa UTI de um hospital. O sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman dizia que a escuridão não constitui a causa do perigo, mas é o habitat natural da incerteza e, portanto, do medo e da insegurança. Quando você está no meio da escuridão, que você não consegue contemplar saídas para aquela situação, aí você é tomado pelo medo e pela insegurança. Ela está fortemente representada nestes tempos. Sabemos que vai passar, mas nós estaremos vivos? É o que ele perguntava em maio de 2020. E que mundo nos espera, já que sabemos que ele não vai acabar, mas que ele vai mudar? Qual é o mundo depois da pandemia? O fim do mundo é diferente de o fim de um mundo. Ele está falando assim, um mundo talvez que a gente conheça hoje vai mudar. E a gente vai ter um outro mundo depois que tudo isso passar. Como é que vai ser esse mundo? O pessoal falava de um novo normal, de não sei o quê. Insegurança sobre nossas vidas. Insegurança sobre nossas vidas e de quem amamos. Medo do contato, máscaras, insegurança financeira, medo de superlotação dos hospitais, que inviabilizaria o atendimento a todos que necessitassem. Isso virou uma rotina, ele diz. Estamos diante de uma realidade, até pouco tempo, absolutamente inimaginável. Nas catástrofes, a vida é lançada ao fortuito. A contingência sobre qual não se tem o controle, sobre a qual não se tem o controle. Mas que controle? A falsa sensação de que temos o domínio das nossas vidas é fundamental para nós vivermos. E a exposição da fragilidade da vida pode levar a uma
outra epidemia, talvez pior do que a do coronavírus, que é a de transtornos como depressão e ansiedade fora de controle. Então ele preveu que pior do que a pandemia do coronavírus era o que viria depois. A ansiedade, os transtornos de ansiedade, depressão, que viriam logo após. Mas é interessante, muito interessante esse texto. Como eu disse, ele é um doutor da USP, autor de um livro Terapia Intensiva, Fundamentos e Práticas, ganhou o prêmio Jabuti de literatura. É interessante, gente. Quantos de nós fomos tomados pela insegurança? Tinha gente que falava assim, eu não posso parar de trabalhar não, porque se eu parar de trabalhar, não tem jeito. Quantos falavam isso? Não precisa levantar a mão não, né? Tem gente que falava assim, eu não posso parar de trabalhar, nem um minuto. Aí vem a pandemia, você tem que fechar o teu negócio durante 1 ano. O teu emprego, você para com de ir no teu emprego, no teu trabalho. E você não podia parar de trabalhar. Como é que você não podia parar de trabalhar e de uma hora para outra você pôde parar? Você parou quase 1 ano, 2 anos, alguns pararam. A gente acha que a gente tem o controle da vida, a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente não é nada. Aí teve gente que ficou desesperada, se trancou dentro de casa, né? Aquela neura, aquela loucura, né? E tentava esterilizar isso, esterilizar aquilo. Eu conheci pessoas que viveram assim, viveram quase 2 anos trancados. E aí, um descuido que teve um momento, entrou não sei quem lá e ele pegou Covid. Acho que todo mundo conhece gente assim. E a gente acha que a gente tem um controle. A gente acha que tem coisas na nossa vida que vão nos trazer segurança. Olha que interessante. Jovens têm insegurança com relação ao mercado de trabalho. Jovem entra numa faculdade hoje, não sabe se quando sair vai ter emprego, se não vai ter. Das 50 cidades mais perigosas do mundo, 1/3 fica no Brasil. Das 50 cidades mais perigosas do mundo, 1/3 fica aqui, na nossa pátria amada, idolatrada. Salve, salve. É aqui. A gente vive números, gente, pior do que países. Nós vivemos números de morte mais graves, altos, do que países que estão em guerra. Sabe esses países que a gente vê em guerra? Ucrânia, eu não sei se da Ucrânia, mas vários países que estão em guerra, nós temos maior número de mortes do que países que estão em guerra. Você sai na rua e você não sabe se uma bala perdida vai acertar você e você vai voltar para casa. Hello, é verdade ou não é? Você não tem segurança. Esse é o país que a gente vive. Aí tem gente falando, vou mudar de país. Aí essa semana eu estava vendo nos Estados Unidos, os caras invadindo o lugar lá tal. Terrível. Não que nem aqui, né? Mas cresce o medo do desemprego. Olha outra manchete. Bem-estar fala sobre as consequências do desemprego para a saúde. Como vencer o medo de ficar doente? E assim vão vários medos que vão tomando o ser humano, né? Existe até umas siglas bonitas aí que fizeram, fogo, é Fear of Missing Out, Fear of Going Out, é medo de ser esquecido, medo de sair. Então tem agora siglas e medos para tudo quanto é lado. Esse é o mundo que a gente vive, gente. E se a gente aqui dentro da igreja tem medos e tem insegurança, você imagina as pessoas que não têm um Deus, que nós temos e que nós cremos, pelo menos que nós deveríamos crer. E aí, a gente vê que esse ser humano perdeu aquela paz que Deus colocou lá no Éden para que o homem vivesse. O shalom de Deus. A palavra shalom é usada no Antigo Testamento e ela é traduzida como paz. Mas a tradução
da palavra shalom para paz é algo muito pobre, porque a palavra paz no português não traz a dimensão do que é o shalom de Deus. O shalom de Deus é uma paz completa, é uma paz que excede, aí a Bíblia depois vai falar que excede o entendimento, é uma paz em todas as áreas da nossa vida. Esse é o shalom de Deus. Quando Jesus fala para aqueles discípulos dele irem de casa em casa, era para que eles pudessem levar a paz, é o shalom, é entrar dentro das casas. É isso que nós vamos fazer nessas 150 casas. Nós vamos chegar e falar: Deus nos enviou aqui para enviar o shalom, a paz de Deus que excede todo entendimento sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus amigos. A gente perdeu esse shalom, e Jesus veio para restaurar. A restauração do reino é a restauração do shalom de Deus. E aí, é interessante porque nós fomos tomados, como eu disse, por esse medo ser humano. E aí nós vamos ver ao longo da Bíblia, várias vezes Deus declarando, sabe o quê? Sabe uma das expressões mais usadas? Existem pessoas que dizem que tem 365 vezes essa expressão na Bíblia. Eu nunca contei, vou acreditar no que falam, se não for exatamente, deve ser perto. Mas mais de 300 vezes na Bíblia é usado, Deus se dirige ao seu povo falando: não temas, não temas, não temas. Vira para quem está do teu lado e fala: não temas, meu irmão, não temas, minhas irmãs, é o Senhor que está falando com você, não sou eu, é o Senhor. Não temas. Aí tem gente que fala assim: a Bíblia é o livro dos nãos, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu falo: realmente, a Bíblia é o livro do não. A Bíblia é o livro que, quando você está angustiado, preocupado, o Senhor entra na tua história e fala: não temas. Quando você está preocupado, depressivo, o Senhor entra na história e fala: não temas. Quando você não sabe o futuro e está preocupado com ele, o Senhor entra na tua vida e fala: não temas. Esse é o livro do não. Não temas. E aí, amados, quando a gente mergulha nessa neura das inseguranças, sabe o que a gente faz? A gente parte para tentar achar meios de nós ficarmos seguros. Não seguros em Deus, seguros em coisas, seguros em situações. Aí tem gente, por exemplo: eu não sei se um dia eu vou casar. Então pega qualquer tranqueira que vê pela frente, começa a namorar com qualquer tranqueira, e depois, em vez de arrumar paz, sabe o que vai arrumar? Vai arrumar dor de cabeça para o resto da vida. Verdade. Verdade. Tem gente que faz isso. Não, mas eu não sei. Eu estou esperando há tanto tempo no Senhor, estou esperando, sei lá. A pessoa está falando que Jesus vai voltar, e se ele volta antes de eu casar, meu Deus. Aí o pessoal casa, aí o pessoal namora com qualquer tranqueira, se entrega para qualquer tranqueira, rompe seus valores, quebra sua aliança com Deus, para tentar resolver uma insegurança da sua alma. E pensa que está resolvendo uma insegurança, como eu disse, normalmente está arrumando mais problema para a sua vida. Aí a gente começa a se sentir seguro. Eu preciso dar segurança para os meus filhos. Eu nunca me esqueço uma vez, uma pessoa aqui da igreja, amados. Ele lutou, quando ele chegou na igreja, o casamento dele estava acabado. E quando ele chegou, Deus fez uma obra linda, restaurou o casamento dele. Ele teve depois ele já tinha 2 filhas, teve mais uma filha depois. Uma obra linda. E aí ele começou com uma neura de que ele precisava dar uma condição melhor para a sua família. E esse cara começou a trabalhar no turno dele, normal, na empresa dele, trabalhava mais 2 empregos. E ele começou a varar a noite, saindo, trabalhava de segurança e não sei o que, para
trazer dinheiro para dentro de casa. Sabe o que aconteceu com o casamento dele? Acabou. Quantas pessoas, gente, querem trazer dinheiro para dentro de casa? E eu não estou falando que é errado isso. Pelo contrário, é uma responsabilidade principalmente do homem, ser o provedor da sua casa. Mas quando você entra numa neura de querer privar a tua casa, a tua família, a tua esposa e teus filhos da tua convivência, para que você traga dinheiro, alguma coisa está errada. Você está tentando achar segurança nas tuas próprias mãos. Deus vai trazer a provisão para a tua vida. Ou você crê nisso. E aí tem pais, né? Tem pais assim, não, mas meu filho, eu preciso dar o melhor para o meu filho. Eu preciso dar o melhor. E aí, não tem nada de errado se você puder dar o melhor e fazer o melhor pelo teu filho. Mas aí, tem pais que sabe o que ele faz? Ele coloca o filho no curso do Kumon, no curso de informática, no curso de inglês, no curso de alemão. Porque não, ele vai ser um poliglota, porque aí ele vai ter um bom emprego, ele vai arrumar isso, vai arrumar aquilo. Sabe o que você vai arrumar? Um filho que não conviveu com seus pais, um filho que não teve infância, um filho que não brincou, um filho que não teve muita coisa que você teve. E pelas tuas inseguranças, você transfere essas inseguranças para a vida dos teus filhos. Sabe o que é isso? É uma tentativa de a gente achar segurança em coisas que estão na nossa mão, no nosso alcance. É interessante isso. Aí você fala assim, eu quero que meu filho tenha um diploma, né? E não tem nada de errado com isso. Tá aí o versículo que eu estava procurando. Diploma inútil. Por que tantos brasileiros não conseguem trabalho nas suas áreas? Gente, eu não estou falando com isso que você não deva estudar, fazer uma faculdade. Tenha diploma, é bom, é importante você ter diploma. Mas não é ele que vai te dar toda a segurança que você precisa. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem é formado aqui e não trabalha na sua área de formação. Começa pelo próprio pastor, que é engenheiro e se tornou pastor. Apesar de ter sido por opção e não por falta de opção, né? Mas é interessante. Ou então você fala assim, o local onde eu moro é muito violento, tal, eu quero mudar para um condomínio, porque num condomínio eu vou me sentir mais seguro. Volto a falar, gente, não está errado você procurar coisas que trazem segurança. A Bíblia vai falar muitas vezes sobre a prudência em várias áreas. Se você tem condição, deve fazê-lo. Mas não coloque nisso a solução da tua segurança. Eu conto uma história no Projeto Pontes, muito interessante, que ocorreu lá em Monte Carlo. Para quem não sabe, Monte Carlo é um paizinho minúsculo que tem ali no sul, a leste da Itália, a oeste da Itália, no sul da França, encravado ali, Mônaco. A capital é Mônaco, a gente vê nas corridas de automóvel. O país é tão pequeno que não tem local para fazer autódromo, a corrida de automóvel é na rua. É um país pequeno com uma renda per capita assustadora, um país muito rico. E vivia ali um banqueiro, Edmond Safra, da família Safra aqui do Brasil. Esse Edmond Safra era o banqueiro mais rico do mundo. E ele morava em Mônaco, que era considerada uma das cidades mais seguras do mundo. O número de policiais por 1.000 habitantes é algo impressionante. Uma cidade segura, uma pessoa rica. Como se não bastasse isso, ele morava na cobertura de um prédio, de um dos prédios mais seguros de Mônaco. Como se não bastasse isso, toda a segurança, né, guarda-costas, tudo que ele tinha, ele construiu dentro do apartamento dele um cômodo. À prova de balas, podia entrar cara com metralhadora lá, ele entrava dentro daquele quarto e ele ia se sentir totalmente seguro. Eu não sei quantos lembram da história dele. Sabe como esse homem morreu? Um empregado dele, um ex-empregado dele entrou no apartamento dele, burlou a segurança, entrou no apartamento dele, colocou fogo no apartamento. Ele entrou para esse quarto isolado,
que eles preveram era a prova de bala, a prova de metralhadora, a prova de granada, só não era a prova de fumaça. E a fumaça entrou naquele cômodo e matou ele e a assistente que ele tinha dentro daquele quarto. No país mais seguro do mundo, no prédio mais seguro do país, no quarto, teoricamente, o mais seguro do mundo. Sabe o que aconteceu? E aí a gente lembra do que a palavra de Deus diz. No Salmo 127. Se o Senhor... Meu computador. Fui na garagem da minha casa e não encontrei meu carro. Enquanto a gente dormia. O Senhor concede os sonos a quem Ele ama. Aqueles bandidos entraram dentro de casa, tiveram tempo para fazer bastante coisa, tirar a televisão, desmontar do rec, tudo tal. A sala de TV era em frente ao meu quarto, assim, a porta do meu quarto era de frente para a televisão. Eles tiveram a 2, 3 metros do meu quarto, do quarto das minhas filhas, que ficava na parte de baixo. E Deus fez, sabe o que conosco? Fez a gente dormir. Tinha cerca elétrica, tinha alarme, tinha guarita com segurança na rua. Sabe essa segurança de rua? Tinha segurança poucos metros da minha casa. E o Senhor fez a gente dormir. Nem nós levantamos, nem as meninas levantaram, ninguém. Levaram as coisas, mas a gente ficou guardado pelo Senhor. Sabe, amados, de nada vale os nossos esforços. Se a tua confiança estiver nessas coisas, esquece. Porque nada dessas coisas vai te trazer a segurança que você precisa. Ai, se eu tivesse aquele emprego. Aí você tem aquele emprego, de repente tem uma reviravolta, aquela empresa que você achou que era uma rocha, quebrou. E você dançou. Ficou sem direitos. Se não for o Senhor guardando a vida da gente. Volto a falar, gente, não que a gente não tenha que procurar, cuidar, mas a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Eu quero ler alguns provérbios. Nós estávamos falando sobre provérbios, eu selecionei alguns provérbios que falam sobre segurança. Logo no capítulo 1 de Provérbios 1:33 diz: mas quem me ouvir terá segurança. Ouvir quem? Ouvir, no caso aqui, a sabedoria. E a sabedoria é a própria essência de Deus. Se você ouvir a Deus, você terá segurança. Viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. O que o Senhor quer é restaurar esse relacionamento com Deus, que dissipa o medo do nosso interior. Provérbios 3, de 1 a 2,
Diz assim: conselhos da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, não se esqueça da minha palavra, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a tua vida e lhe darão prosperidade e paz. Shalom de Deus. A palavra de Deus vai te dar o shalom, a paz que você tanto precisa. Provérbios 3:17 diz: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são veredas de paz. Provérbios 17:1. Provérbios 17:1 diz: melhor é um pedaço de pão seco. Olha que interessante. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Deus está falando assim: qual é a tua prioridade? É trazer a paz para dentro da tua casa, ou você ter tudo o que você quer e você viver um inferno dentro dela? Agora, nesse texto aqui eu quero me deter um pouquinho mais. Acompanhe com muito cuidado. Se você tiver com a tua Bíblia, risca na tua Bíblia. Se ela for online, destaca. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Opa, espera um pouquinho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. O Senhor nos chamou para a gente viver uma vida sábia, uma vida sensata e uma vida equilibrada. A insegurança tenta vir para quebrar o equilíbrio e a paz do nosso coração. Nunca perca de vista a sensatez e o equilíbrio, pois eles trarão vida a você e serão um enfeite para o teu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança. Quando você viver essa vida de sensatez e de equilíbrio, você vai andar um caminho em segurança e não tropeçará. E quando se deitar, não vai precisar de remédio, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Isso me faz lembrar de um outro salmo, Salmo 4:8, que fala assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ai, pastor, mas você não sabe o que eu tenho que resolver amanhã. Eu sei que eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas. E ou eu confio nele, ou a minha fé não está valendo de nada. Eu não estou falando, amados, que a gente não vai passar por lutas. A minha casa foi assaltada, como eu falei. Roubaram minha televisão, levaram meu computador. Eu não estou falando que a gente não vai passar por lutas, mas o Senhor quer te dar uma paz, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às situações difíceis. A paz que Deus nos promete não é ausência de conflito. A paz que Deus nos promete é o shalom, é algo que, quando Ele está dentro de nós, o mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas Ele está nos dando a paz que excede todo entendimento. Mas Provérbios continua e ele diz assim: não terá medo da calamidade repentina, e nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança, e Ele te impedirá de cair em armadilha. Quem é a nossa segurança? É o banco? É o governo X? É o governo Y? É o governo de esquerda? É o governo de direita? É eles que vão ser nossa segurança? É a conta bancária? Quem é mais antigo aqui lembra de um jingle muito interessante que tinha. Falava assim, como que era? A poupança Bamerindos. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Quantos já ouviram esse jingle? Pessoal da antiga aí, hein, meu?
O tempo passou, o banco quebrou, quem tinha dinheiro lá dançou e pronto. Essa é a segurança que a gente acha que esse mundo dá pra gente. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Se o Senhor não for aquele que cuida, não adianta nada. Eu gosto muito desse texto. E esse texto é bem significativo para mim nesse momento também da minha vida. Salmo 131, 2 diz assim: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Nós somos avós agora fresquinhos, né? A Amy tem 1 mês e meio. E a gente tem acompanhado bem de perto esse processo inicial, né? E a Amy às vezes está agitada, está nervosa, está chorando, está esperneando ali. E a minha filha pega ela e dá o seio para ela. E ela se acalma. E depois que ela é amamentada, ela relaxa. Parece que toda a preocupação dela parece que foi embora. O choro foi embora. O medo foi embora. É essa comparação que o Senhor quer que a gente tenha na nossa vida. Acalmei e tranquilizei a minha alma. Fala para a tua alma: e quieta minha alma, quieta. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Jesus, amados, veio, como eu disse, para fazer uma obra redentora na nossa vida. Jesus não veio simplesmente para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Essa é uma parte da missão de Jesus. Na verdade, a missão de Jesus é uma obra de redenção completa. A pastora Sônia tem ministrado muito isso, por exemplo, no original, com relação às mulheres, né? Toda a deturpação que as mulheres teve, de como Jesus entra na história para redimir e restaurar a visão original de Deus para as mulheres. Esse é o cerne do original, mulheres. Jesus veio para redimir a nossa fala, como eu disse na semana passada. Jesus veio para redimir o nosso medo, a nossa insegurança, e nos trazer novamente para o conforto e para a segurança de um Deus que está conosco todos os momentos. Jesus diz assim: deixo-lhes a paz. O pessoal do louvor pode subir. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Esqueci de mudar aqui. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Jesus está falando que a paz que Ele quer dar para a gente é uma paz diferente dessa que o mundo está buscando. A gente está vivendo um mundo de marchas pela paz, mas a paz que Deus quer nos dar é uma paz totalmente diferente, gente. É uma paz para a gente viver nesse mundo. A paz que o Senhor quer nos dar é uma paz para a gente viver no meio do caos desse mundo. Porque tem gente que fala assim: ah não, mas a paz que Deus tem é quando Jesus voltar e a gente vai viver um reino glorificado, vai viver com Ele em paz. Ali vai ser fácil viver em paz. Mas a paz que Jesus promete para nós é a paz para a gente viver agora. No meio da lotação amanhã, no meio do metrô, no meio do trabalho, no meio da briga de condomínio. É nessa paz que o Senhor quer te dar, para a gente viver hoje. Essa paz que Jesus manda ir de casa em casa anunciando. Falou: entra naquela casa e anuncia a paz. E olha que coisa linda que Jesus fala. Ali em Lucas 10, Ele fala assim: vão e levem a paz para aquela casa. E se as pessoas não quiserem receber, sabe o que vai acontecer? A paz volta
para você. É aquele negócio, satisfação de garantido ao teu dinheiro de volta. Você vai e leva a paz para a pessoa. E se a pessoa não quiser a paz que você está levando, essa paz vai acumular na tua vida. Então você não tem nada para perder. Ah, mas eu fui lá, aquela pessoa, ele fala assim, e sacode lá tua sandália e tal. Ela não quer? Não quer. Mas a gente deu a oportunidade. Nós demos a oportunidade. Quando eu falo da gente começar grupos pontes, é porque você tem a certeza de que você fez a tua parte. Você foi lá. O que vai acontecer, se a pessoa vai se converter, vai conhecer Jesus e tal, é o departamento, não cabe a nós, é obra do Espírito. Não é obra nossa. Mas Jesus veio para fazer essa obra. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez. Não foca naquilo que falta, foca em agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Isso vai trazer segurança. Sabe o que esse mundo está fazendo? As redes sociais fazem despertar um monte de coisa em você, que você olha, começa a se comparar e fala, meu, mas por que aquela pessoa? Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, o shalom de Deus, que excede todo entendimento. E Ele guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quero te convidar para você ficar em pé. Vou ficar um pouquinho em pé aqui também, para esticar minha perna. O Senhor está convidando você hoje aqui, amados. Eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui hoje. Eu tenho certeza disso. Enquanto eu preparava esse estudo, o Senhor me falou, meu povo está precisando ouvir isso. Tem pessoas aqui com falta de paz, talvez por causa de uma enfermidade que você está passando, de um diagnóstico. Tem pessoas aqui que estão com falta de paz, porque você olha para a tua renda e você não sabe como vai terminar o mês, como o Maicon diz. Você está preocupado porque a tua carreira, a tua empresa está despedindo um monte de gente, e você está com medo de você ser o próximo. Tem pessoas aqui que estão com medo do seu casamento acabar, do seu filho partir. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que você possa se conectar com o Deus que você tanto proclama. Se Jesus é o Senhor da tua vida, se você serve a um Deus que é Pai, a um Deus cujo amor a Ele lança fora todo medo, é isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Quando você mergulha na presença de Deus e você fala, Senhor, o que estava ao meu alcance de fazer eu fiz, mas isso está fugindo do meu alcance, e eu vou descansar em Ti. Eu vou descansar em Ti. Eu não sei, Senhor, como fazer, mas eu tenho um Deus, eu tenho um Espírito Santo que me ensina todas as coisas, e eu tenho um Deus que está no controle da minha vida, e no controle da história, no controle do Brasil, no controle da história. E é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu amo, é esse Deus que eu louvo, porque Ele é meu Pai, Ele é o meu Senhor. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que é o meu ajudador. Eu tenho um Deus que falou que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele é Pai, e Ele quer restaurar o shalom na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos aqui, e eu queria agora orar, eu não orei pela manhã, mas eu sinto de orar agora. Quantos aqui sentem
que estão vivendo um momento de falta de paz na sua vida, em alguma área da sua vida. Pode levantar sua mão, sem constrangimento. Amém. Você que está próximo dessas pessoas, coloca a mão no ombro dela e ministra o shalom de Deus. Ministra a paz. Mantém tua mão levantada até alguém encostar a mão no teu ombro e orar com você. Ministra o shalom. Ministra, é isso que Jesus pediu para a gente fazer. Para a gente ir nas pessoas e anunciar o reino, e anunciar o shalom. Venha a tua paz sobre o teu povo, venha a tua paz sobre a tua igreja. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Lança fora todo medo, em nome de Jesus. E que a paz é uma promessa. Você Vamos cantar esse cântico como uma oração nesta noite. A paz é uma promessa do Senhor. Senhor, da tua promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa. Que a paz é uma promessa, e você não vai mentir. Seguro estou aqui. Declara isso. Você tem o nome, é o nome de Jesus. Na escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem o nome que está sobre todo nome. E você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E você tem o nome que acalma a tempestade. E você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem. E você tem o nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus. Você tem o nome, e você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina
você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei, declarei novamente, porque a tua paz é uma promessa, que a paz é uma promessa, e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrarei, nós nos lembraremos. Sim, Senhor. Eu quero orar especificamente todos aqueles que têm sofrido com ansiedade, com insônia, com pavor, com síndrome do pânico. Eu quero orar agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você que tem sofrido, levante as suas mãos. Receba agora do Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que o Senhor tem cura hoje para a sua vida. Uma porção específica de paz, do shalom. Eu vejo Jesus, assim como quando os discípulos estavam amedrontados, trancafiados, logo depois da ressurreição de Jesus, com medo, ele entra e diz shalom. A paz seja com vocês. E depois novamente ele diz shalom. A paz seja com vocês. A marca de Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. A marca que nós como cristãos devemos ter é o que foi lido: a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente, é o que o texto de Filipenses diz. Eu quero que você se abra para crer. Eu sei que quem vive situações de ansiedade, de pânico, esmoreceu e às vezes não consegue mais acreditar que é possível viver sem essa angústia. Mas você serve um Deus que é paz. Ele é amor e ele é paz. E o perfeito amor tira o medo. A revelação do amor de Deus vai trazer paz ao seu coração. Levante as suas mãos. Aleluia. Você que tem vivido essa angústia, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, expulsar, repreender, dizer fora toda ansiedade, todo medo, toda insônia, na autoridade do nome do Senhor Jesus, toda agitação de mente que tem impedido que essas pessoas desfrutem do shalom do Senhor. Neste momento, nós declaramos a paz de Cristo, a
paz de Cristo sobre o teu coração. Todo desamparo, todo sentimento de desamparo, a raiz da ansiedade é o desamparo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, seja revelado a você o amor de Deus. A tua vida está segura na mão do Eterno, daquele que era, que é e que sempre há de ser, o único que sustenta todas as coisas com as suas mãos, aquele que era, que subsiste sobre todas as coisas. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, que a tua vida agora esteja escondida com Cristo, que você corra agora para debaixo da cruz de Cristo, que você receba a alegria da salvação, que você receba a certeza do shalom de Deus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor pode me fazer repousar em segurança. A paz do Senhor é uma promessa para a tua vida, e eu quero profeticamente cantar esse cântico junto com você, que tem sofrido de insegurança, de medo e de desamparo, e juntos nós vamos crer, como corpo de Cristo, na cura de todas essas pessoas que levantaram as mãos hoje aqui. Aqueles que estão em casa, você está sendo tocado na mesma proporção, e nós vamos cantar juntos e vamos declarar que a paz do Senhor Jesus vai entrar no teu coração. Abra suas mãos, abra suas mãos, abra suas mãos e receba. Ministrem, 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 ministrem. Oh! Que a paz é... Sim, Senhor. Cura, eu quero a cura, a proporção de cura nas casas, pontes que vão ser tocadas durante essa semana. Entre o shalom, entre o shalom, entre o shalom do Senhor. Ei, vamos anunciando a paz. Chorando na vassoura, todas as casas, pontes. Paz, 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 paz. Estou aqui, me lembrarei. Jesus, Jesus, Lembrarei. Jesus, 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 Jesus. Nome sobre todo nome. Shalom. Ele nos diz. Você tem um nome Jesus. que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Somente a tua voz. Declare, você tem um nome. Você tem um nome. A tempestade do teu coração, a agitação. Paz. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Oh, diga a tua alma. E você tem um nome que acalma a tempestade. Paz seja convosco. Você tem um nome Paz seja que convosco. ilumina a escuridão. Paz seja convosco. Você tem um nome Paz seja convosco, que igreja. lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Príncipe da paz. Oh, Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome
Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu shalom. Obrigado pela tua obra na cruz do Calvário, que nos possibilitou viver o shalom que o Senhor tinha planejado para nós lá no Jardim do Éden, Senhor. Nós recebemos, nós ligamos aqui na terra a cura da insegurança, do medo, do pânico. Nós ligamos aqui na terra porque nós sabemos que está sendo ligado aí no céu, em nome de Jesus. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra também, aproveita, entra depois no Spotify, na internet, compartilha essa palavra com outras pessoas. Se você sentiu do Espírito te tocar, de você começar um Grupo Pontes durante essa semana, essa vai ser a primeira palavra que a gente vai ministrar no Grupo Pontes, que você possa ser usado por Deus para levar essa mensagem para a vida de uma outra pessoa também. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a direção e a graça do Espírito Santo e o shalom de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês e sobre a família também, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém? Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei.